Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Zalcast. Esse aqui é uma edição especial que a gente está fazendo. Talvez um dos programas mais pedidos. A gente vai fazer uma reedição aqui, uma segunda edição. Só para lembrar, para quem não me conhece, eu sou o Léo Zalkman, host desse podcast, que quer transformar e ajudar a você transformar o seu potencial em potência. Então, é um prazer ter vocês aqui. Hoje eu tô com convidados muito especiais, que eu tenho uma intimidade enorme, que eu tô bastante contente de ter eles aqui de novo. Se alguém se recorda do meu podcast, ele sempre se recorda do primeiro episódio. Pessoal, puxa, o episódio com seu pai, do Pintinho por Garrafa, foi maravilhoso, caramba, adorei aquele episódio, tem que trazer uma segunda parte. Nossa, foi 52 minutos de muito aprendizado. Então, chegou o grande dia, e ainda a gente tá com um plus aqui, uma cerejinha do bolo, que com certeza todo mundo quer escutar e quer ouvir, que é uma pessoa que tem se tornado uma referência no mundo da medicina aqui hoje, que é a minha irmã, que todo mundo sabe o amor e o carinho que eu tenho por ela, o quanto que eu tenho consideração. Então, tô com duas pessoas aqui para lá de especiais que vão contar um pouquinho mais dessas histórias, que vão dar dicas de carreira, de empreendedorismo no mundo médico, de empreendedorismo e dicas de vida mesmo. Então, queria começar abrindo com Dr. Alexandre Zalkman aqui, hein? Que prazer ter você aqui, Paps. Que prazer ter você aqui no programa mais uma vez. O primeiro episódio, a gente tá gravando o 20º agora, hein, pai? Então, se passaram 19 edições, o seu continua sendo mais lembrado até hoje, hein? Ei, que moral. E o que me deixa chateado, boa tarde a todos aí. O que me deixa mais chateado é que demorou 20 episódios para ser convidado novamente. Né? Quer dizer que na hierarquia eu tô no 20º colocado aí, mas não tem problema não, passaram grandes personalidades aqui, tenho certeza que agora já é um sucesso sacramentado e segmentado, né, Léo? Então vamos aproveitar, é sempre bom estar com vocês, continua me chamando de Dr. Alexandre, que assim, que aí vamos montando essa formalidade, como está aqui a doutora Bárbara Zalkman ao nosso lado. E já que o programa é formal, nós vamos ficar nessas formalidades, Léo. Foi para deixar bonito, ele foi deixar bonito o doutor Alexandre aqui. Né? Exatamente. Essa relação de pai e filho chamado de doutor é uma coisa muito estranha. Né? Vocês parem que a cerejinha do bolo sou eu. Então é a doutora Bárbara Zalkman. Doutora Bárbara Zalkman. Então, pai, bem-vindo ao programa. Eu sei que foram 19 edições que todo mundo só pedia, só se falava de uma coisa. Volta, doutora. Por garrafa. Hashtag volta, doutor Alexandre. Hashtag volta, pai. Aqui no Zalcast. Você não sabe o que eu gastei de rede social para que o pessoal faça esse pedido. Mas legal demais ter você de novo aí, Paps. É sempre um prazer estar com vocês, é um motivo de muita alegria, o coração enche de alegria de sempre poder participar com vocês. Quando o pai consegue participar com os filhos jovens, é uma bênção, não sei até quando, né? Porque churrasco agora eu só faço sozinho. Ninguém mais me convida. Pai, você vai, faz lá o churrasco. Coloca a música triste de fundo aí, Gabriel, por favor. Coloca a música triste de fundo. Sessão de terapia. Não, terapia não, só pra vocês saberem. Eu detesto fofoca, mas o presente Dia dos Pais chegou hoje. Olha, meu Deus do céu. Olha, senti. Feedback ao vivaço. Feedback ao vivaço. Você fala lavar roupa suja, não vou lavar aqui no... Entra agora aqui, vai entrar agora o caso de família. Caso de família. Mas... Chama a Cristina Rocha, eu já sou loira. Eu sou a Cristina Rocha. E queria trazer pro programa também minha irmã, cara, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, com todo respeito. A mulher que eu mais amo nesse mundo, pra não ficar chato. Bom, porque de novo fiquei pra trás. Oh, meu Deus, ele tá carente a mulher que eu mais amo nesse mundo aqui, minha irmã, minha parceira, que todo mundo é conhecida aí como doutora Bárbara, mas todo mundo sabe que quem conhece a gente mais de perto, que é a Solange Bolos, Brits ou Britotes. Então, Babinha, muito bem-vinda pela primeira vez no Zalcast. Cara, é um prazerzaço ter você aqui. E tô muito contente em ter você aqui no programa pela primeira vez, Bri. Obrigada, Bri. Bom, e assim, ele me chama de Solange e eu chamo ele de Brito, tá, gente? Só pra vocês saberem. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Inclusive, eu me infiltrei aí no programa, porque já tinha um burburinho que meu irmão ia fazer a segunda edição, não sei o quê. Pois bem, hoje eu estou aqui, peguei o meu pai tava pagando conta, fazendo um monte de coisa, a gente vai fazer agora essa segunda edição aí. Continua pagando umas continhas aqui, vocês não reparam não, gente. Aqui... Peguei o Léo, também fiz Léo, venha, que eu quero apoio, enfim. E aí estamos fazendo aí essa segunda edição muito melhorada, porque tem eu. Olha. Então acho que vai ser muito melhor do que a primeira, né, Léo? É verdade. Então, acho que assim...
Não tem um só humilde nessa família. Não. Tá complicado aqui. E acho que pra gente começar a bola aqui no Zalcast, começar o bate-papo, todo mundo já conhece e assistiu a história do meu pai, acho que depois a gente reforça aí sobre o contato que ele teve com o empreendedorismo, mas eu queria começar com a Babi aqui no programa. Babi, como que você se encontrou nesse mundo de empreendedorismo? Porque o mundo médico é um mundo que é muito distante disso. E eu vejo que você foi buscando, galgando um caminho completamente diferente aqui, e hoje você é uma referência nessa área de empreendedorismo médico. Conta um pouquinho pra gente como é que você encontrou, e depois a gente leva aqui pro papai contar um pouquinho também de como que ele enxerga esse empreendedorismo da Bá e o meu aqui. Bom, tudo bem. Obrigada, Léo, pelas apresentações. Para quem não sabe, sim, eu sou médica. Eu trabalho na parte de beleza, de estética, dessa parte de transformar a autoestima das pessoas. E, bom, para mim, lógico que é um caminho difícil, eu continuo trilhando esse caminho, mas foi menos difícil porque eu tenho duas pessoas maravilhosas que me ajudam aí, que é meu pai e meu irmão. No começo foi super difícil, eu dava um monte de plantão, e aí eu não tinha muita coragem de cobrar pelo meu trabalho, então eu comecei a fazer os botox, tinha medo, o produto era caríssimo, aí eu fui lá, consegui minha primeira paciente, vou fazer um botox, vou arrasar no botox. Pois bem, fazia lá a toxina, fazia o preenchimento. Na hora de pagar, eu falava, olha, imagina, não precisa pagar agora não. A hora que você quiser, você passa e paga. Que bobagem. Porque na faculdade a gente aprende muito que medicina é um sacerdócio, né? Que a gente não pode cobrar pelo bom trabalho que a gente faz. E eu me sentia muito mal de cobrar pelo meu serviço, assim. Então, eu ia lá, me matava para pagar os produtos, que os produtos são caríssimos. E na hora de cobrar, eu não conseguia cobrar. E eu também não tinha muita... Eu não tinha muita certeza de que eu era boa naquilo, sabe? Então, foi um processo para eu entender quem eu era. E aí, assim, eu posso falar o quanto que o Léo e o meu pai me ajudaram, porque eu ainda dava plantão. Meu pai, sai de plantão, para de dar plantão, vamos fazer essas coisas, começa a investir nisso, é isso que você quer fazer da vida. E aí eu lembro até hoje que, na época, eu ia encontrar meu primeiro lugar... Bom, eu lembro de eu ligando chorando pra vocês dois. Não sei se vocês lembram. Eu trabalhava num coworking, então eu ia lá, era assim, a gente comprava a Coworking hora... médico, acho que é interessante falar. Coworking médico. Então eu comprava a hora do consultório. Então, eu só podia entrar na sala, que não era uma sala minha, era uma sala pra todo mundo, 5 minutos antes do horário que eu tinha agendado. Aí eu entrava 5 minutos com mala, com tudo, e começava a tirar as coisas, e gás, e agulha, e todos os produtos, e não sei o quê. E aí atendi o paciente com aquela cara de quem é dona da sala, né? Aquela cara de quem já tava lá há muito tempo. Enfim, aí eu sempre esquecia alguma coisa. Eu lembro que uma vez... Vocês vão lembrar desse episódio. Eu atrasei a paciente, porque eu tava sozinha, tava atendendo uma e atender a outra. E acabou atrasando. A paciente ficou super chateada comigo. Eu liguei aos prantos. Vocês lembram disso? Que eu liguei chorando, desesperado. A paciente ficou brava comigo. E aí, bom... Aí eu lembro de procurar um lugarzinho meu, assim, uma sala minha. Levei meu pai pra conhecer a sala comigo, lá na Renata, você lembra? Lembro. E aí tinha umas salinhas pequenas embaixo. E aí fiz, ai pai, meu Deus, vai ser difícil, vai ficar apertado pra mim, mas eu vou pagar a sala aqui de baixo. Fiz, vamos lá pra você conhecer as salas de cima, mas elas são caras, não são pra mim. Aí meu pai, tá bom. Aí fomos lá conhecer, ele olhou, ele não quis nem olhar na cara da sala de baixo. Ele, filha, você tá doida? Você não vai ficar nessa sala de baixo. Se você não conseguir pagar essa sala de cima, não tem nem por que você trabalhar. Você vai ficar na sala de cima que é maior. Você lembra disso, pai? Lembro, se lembra. Tem uma coisa aí que a Bá sempre fala, que é uma história que é muito vívida na minha cabeça, que papai sempre falou muito sobre de atendimento ao cliente. Eu acho que medicina tem muito isso de atendimento ao cliente. Lembro que a Ana Bá contou pra gente que ela atendeu o primeiro paciente dela, ela chegou em casa, falou, gente, atendi meu primeiro paciente agora na medicina da Unesp, aqui em Botucatu. Aí eu lembro que ela falou, eu atendi hoje o seu Indalécio. O seu Indalécio, eu atendi ele aqui. Verdade. E, nossa, foi ótimo, eu conversei com ele, agora eu tô conseguindo tirar um pouco da medicina do papel. Poxa, eu conversei com ele, me identifiquei. E a Bala sempre teve uma coisa de se preocupar com o paciente e fazer um pouquinho a mais do que a gente está acostumado com medicina. Então, isso vem muito, acho que, da escola do meu pai, de sempre falar. Acho que desde pequeno eu vejo meu pai falar da importância do cliente, não é, pai? É muito importante, você tem que encantar o cliente. De algum jeito você tem que... Ué,
É o único jeito de você vender o seu serviço, né? Mostrar o seu produto, mostrar a sua qualidade, né? Então, eu sempre acho que, seja qual for o ramo, você tem que encantar o cliente, você tem que entregar um pouco mais do que ele espera. E acho que só na medicina, na fábrica de colchão, na coxinha, na conveniência, no posto de gasolina, eu acho que esse que é o resultado. E a Bárbara aprendeu isso com muita rapidez, passou a gente. Hoje ela atende com excelência, né, os pacientes dela, que se sentem muito envaidecidos, que vai desde do chocolatinho de marca X, de grife, até o champanhe. A Débora, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, não sei se já passou esse podcast ou não, que assessora ela com muita excelência também. E é isso, eu acho que o atendimento, o trato com as pessoas até pagam um pouquinho mais, mas querem ser bem tratadas, né? Eu acho que esse é o foco de tudo. Pai, eu gosto muito daquela história que você conta sobre quando você assumiu a concessionária de Peruíbe. Essa é ótima. Porque sempre tinha um estigma de que Peruíbe não era um mercado que ia bem, que era super complicado e que a Fiat não apostava na região. Essa, pra mim, é uma história clássica de como que você mudou a chave lá de Peruíbe e conseguiu transformar numa das principais regionais e concessionárias da rede. Isso aí. A Fiat, na época, tinha quebrado a concessionária lá, né? Eu era do ramo do automóvel e pedi para eles, me dá a oportunidade de montar a Fiat aqui e tal. Ele falou, o mercado lá é muito pequeno, não vai dar certo. Eu falei, mas me dá a oportunidade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E infelizmente eu não tive muita simpatia do pessoal da Fiat, né? E até que um momento eu falei, olha, gente, eu assumo tudo, o risco é meu. Eu falei, mas você não vai conseguir. Eu falei, tá bom. E aí ele falou, volta lá para sua lojinha de carro, né? Para a sua pequena lojinha de carro, você não vai conseguir. Foi bom. Vamos dar a oportunidade. E nesse momento que a coisa começou a crescer, que eles falam, coloca o nome seu. O problema foi o nome, né? Você lembra da história do nome? Essa história é muito boa. Eles não queriam que colocasse o nome Salomão, porque eu tinha uma loja de carro há 20 anos lá de Salomão e não queriam que colocasse o nome Salomão. Eu falei, mas por que não pode Salomão? Não, tem que ser nome italiano, né? Era Generale, Maurali, tudo que era com Ali, italiano acaba com tudo Ali, né? Uhum. E aí eu falei, bom, eu quero colocar Salomão. Não deram, não deixaram. Aí o que aconteceu? Mandamos um e-mail para a Fiat lá da Itália, explicando a minha história, explicando o que aconteceu, explicando que eu tinha potencial de fazê-lo. E aí até que aprovaram o nome Salomão lá na Fiat, foi bacana demais, ficaram morrendo de raiva aqui em São Paulo de mim, que eu passei em cima de todo mundo. E comecei a fazer um pequeno trabalho lá. Eu ia comprar tinta na esquina, o pessoal da Fiat, não vendo. Era muito difícil. E com essa teoria, com essa vontade, com coisa, eu queria ser Fiat, né? O sonho do vendedor de carro é ter uma grife de uma fábrica, de uma marca, lógico, né? E aí eu consegui aos poucos conquistando, vendi o primeiro carro, vendi o segundo, fui colocando, todo mundo com as ressalvas, tudo. E chegamos aí a algumas concessionárias no final da história lá, e a Salomão tá lá até hoje. E com os maiores market shares do mercado ali, principais ali, referência. E é engraçado porque como isso vem muito de casa, de atendimento ao cliente. Desde pequeno eu sempre escutei tanto, atende o cliente bem, que eu trabalhando numa multinacional até recentemente de Dark Kitchen, eu vendia basicamente só apresentação no PowerPoint ali, não tinha cozinha, não tinha nada. E aí eu criei um relacionamento tão forte, até com o Felipe desse Rara Imigrantes aí, que é uma das principais serrarias de São Paulo, que normalmente o pessoal tá acostumado a comprar, alugava uma cozinha lá na operação nossa de Dark Kitchen. Primeira venda que a gente fechou comigo lá, eles fecharam 4 cozinhas e no mundo inteiro ninguém tinha feito isso. E é muito do que a gente aprende do berço ali, pai, que você sempre falou. Faz um pouco a mais, cria relacionamento, vai almoçar com o cara, se dedica. E é muito o caminho do sucesso, porque todo mundo acha que hoje o cliente mudou muito, o cliente acaba não sendo mais tão importante dentro dessa cadeia, mas o pessoal tá tão carente hoje. Não, e o que eu aprendi é que todas as profissões e qualquer que seja o seu negócio, ele é sobre pessoas e relacionamento. Então você nunca vai poder simplesmente falar, não, eu fico aqui na frente do computador. O que vai te fazer crescer é a conexão com outras pessoas no seu caminho. Então, assim,
Hoje eu tenho cuidado de saber quando que é o aniversário da minha paciente, ou então se ela tá passando por um momento bom, quem que é a família dela. Eu sempre pergunto como que está a situação de vida, tá trabalhando, não tá, tá namorando, tá casada, tem filhos, não tem, porque isso é super importante. A pessoa tem um contexto e ela quer ser acolhida e entendida como um todo. Isso a gente aprendeu muito, muito de casa. O papai sempre teve esse cuidado, né, pai? Eu sempre fui do comércio, né? E eu sempre pensei, eu quero ser bem tratado. Me cobra um pouquinho mais, mas me trata bem, né? E o brasileiro, ele gosta, assim, de ser mais seco, não trata muito bem, não entregar o que é de verdade para ser entregue, né? E as pessoas não se sentem mal. E é o grande patrimônio de uma empresa, o que é? O cliente. Não tem outra coisa. Se você não tiver um produto bom e um cliente bom, a empresa não vale nada. Se ninguém tiver esse conceito, seja qual for, vender pintinho por garrafa, como eu vendia a freguesia de pintinho por garrafa, porque eu atendia bem, entregava meus pintinhos direitinho, lavava as garrafas, vendia pro garrafeiro, e esse é o conceito. E graças a Deus vocês pegaram esse conceito, né? Entenderam o que é isso. E então, se for vender colchão, sabonete, cotonete, seja o que for, trate bem seu cliente e a pessoa que trabalha com você. Se você não tratar bem seu funcionário, a pessoa que te dá esse suporte, a fórmula não fecha. Porque às vezes a pessoa está vendendo a sua imagem. Você não está no negócio, você não trata bem quem está trabalhando com você, não entender que nós vamos saber dividir para poder multiplicar, o sucesso também não vem. Então, acho que são as duas formas. Eu falava muito na concessionária isso. Gente, isso aqui é um galpão com um carro bonito. Mas se não tiver cliente e não tiver o funcionário para atender, vai continuar um galpão com um carro bonito. É isso. Uma outra coisa, desculpa, que eu acho importante a gente frisar. Meu pai sempre me chamou educadamente, carinhosamente, de enjoada. Ele é enjoada! Porque pra mim, no começo da minha carreira, eu precisava parecer ser alguém que eu não era. Eu precisava ser uma pessoa muito chique, muito cheia de rococó e não sei o quê. E uma das maiores lições que meu pai me ensinou foi que bastava eu ser eu, né, pai? E foi uma coisa que eu aprendi. Antes eu achava que eu precisava parecer ser uma pessoa muito XYZ. Hoje eu percebo que o encanto mesmo tá nas nossas relações de verdade, quando a gente é de verdade. Se vocês vierem aqui no posto de gasolina, meu pai vai tratar vocês, mas não sei o quê. Esses dias cheguei lá, você tava comprando um Fusca. Aí ele, porque ele não quer fazer desconto no Fusca, não sei o quê, filha, nananã. Então, essa simplicidade. E o meu pai e o Léo, vocês vão conhecer eles aqui no podcast, eles são as mesmas pessoas que eles vão ser com qualquer outra pessoa. E eu acho que isso conecta, né? A verdade acaba vendendo. Exatamente. É bastante interessante que no mercado corporativo tem uma filosofia que tem ficado muito conhecida, que é o estoicismo, que é uma filosofia prática, que você não tem que dar tanto valor à teoria, dá muito mais valor para a prática. E isso eu escutei tanto na minha vida, papai. Dane-se a teoria, o negócio é a prática, vai ver na prática e tal. Eu fiz, nossa, acho que eu aprendi isso em algum lugar quando eu tava lendo sobre estoicismo. Tem alguém que me falava isso sobre faculdade da vida e tal. Eu falei, nossa, meu pai não era tão poético como esses estoicistas, mas ele me explicou a essência do estoicismo desde quando eu era pequeno. Porra, Léo, não é sobre o que você controla, o que você não controla não adianta. Eu lembro uma vez que eu tinha tirado uma nota baixa no colégio, aí eu fiz, pai, tô muito triste, tirei uma nota baixa no colégio, poxa, não sei o que fazer e tal. Meu pai pegou, eu lembro dele rasgar a prova na minha frente, isso aqui não quer dizer nada, não vai dizer se você vai ser uma boa pessoa, vai ser bem sucedido, vai ser mais sucedido. O importante é o que você faz com essas atitudes que você tá sofrendo agora. Exatamente. Não mede o homem uma prova, óbvio que não mede o homem. E às vezes um jovem, um adolescente se sente tão chateado, tão magoado, a autoestima dele já vai baixando, né? Isso é um cuidado que as escolas deviam tomar, porque tem gente com tanto potencial, às vezes por causa de uma nota baixa, fica com autoestima muito baixa, né? E a verdade é o seguinte, o que eu acho, dinheiro, posição social não pode mudar o homem nunca. Essa é a verdade. Você tem que ter o mesmo seu jeito, seu caráter. Eu não consigo usar roupa de marca, por mais que tudo me perturba, não consigo mudar a minha vida. Tem que ser eu. E o grande encanto da pessoa, que quando você olha no olho da pessoa, fala, esse cara é de verdade. Essa é a minha realidade. Não adianta contar a história. Eu vou deixar de amar um Fusquinha porque a Ferrari existe? Não tem jeito. Um carrinho velho, uma situação, uma pessoa humilde. Como é que você não vai tratar bem uma pessoa humilde? Tem gente que, não, posição social vai mudar, não vou olhar na cara, não posso mais, não posso atender mais meus funcionários. Eu faço questão de falar com todo mundo, saber a vida de todo mundo, tratar todo mundo pelo nome. Eu acho que esse é o diferencial. Eu gostaria que todo mundo fosse assim.
eu acho que é pautado pela humildade, né? E sendo humilde, você chega em qualquer lugar. E até para errar, você tem que ter humildade e falar, errei. Uma outra, inclusive, uma grande lição também que a gente aprendeu de você, pai, foi vai com medo mesmo, né? Então, assim, um outro apelido carinhoso que meu pai me deu sempre foi Mocoronga. Ele vai, Mocoronga, vamos! Porque ele falava, filha, e eu ficava assim, ai, pai, não sei se eu vou, não sei se eu faço. Até hoje eu sou assim, ele, vai, dá a partida, vai embora. Aí eu, ai, não, mas acho que eu não tô preparada, mas acho que não sei o quê. Ele, filha, vai. E assim, meu pai sempre foi um grande executor, né, de tudo que ele cismava de fazer, enquanto ele falava pra você que tinha vontade de fazer, ele já estava fazendo. E às vezes ele não conhecia do ramo, ele nem sabia como que ia ser, ele falou assim, mas eu vou, eu sei que é isso que eu quero e eu vou atrás disso. E assim, quem viveu com você sabe quantas noites em claro você passou, né, pai? Sim. Quem te olha e fala assim, nossa, meu pai é destemido. Ele é destemido, mas muitas vezes você me falou, eu tava com medo, mas eu fui mesmo assim. O medo faz parte do processo, né? Não tem jeito. Não tem ninguém que não tenha medo. O medo é... Qualquer situação que você não convive te traz esse medo, essa ansiedade. Não tem jeito. Mas até o friozinho na barriga é gostoso. Né? Lógico que tirar noites de sono, lógico que você fica suando frio, não tem jeito. Mas como eu nasci guerreiro e não nasci herdeiro, eu não tinha duas opções. Não pode errar. Eu tenho que ir, tenho que tentar, tenho que fazer. E esse é o nosso grande desafio. E graças a Deus consegui passar isso para vocês. Porque o medo, a hora que ele se torna uma vitória, todo mundo fica, pô, graças a Deus eu consegui, eu venci isso. E o grande jargão meu é o seguinte, a sombra do monstro... Maior que o monstro. A sombra é muito maior que o monstro. A hora que você vai enfrentar o monstro de frente, você fala, não é tão difícil assim, não. Parece muito difícil, mas não... É difícil, mas não é tão difícil assim, não. E tem um conceito que você sempre falou muito, sobre não seguir a manada, pai. Que eu sempre escutei muito você falar, que era... Léo, se tem todo mundo fazendo alguma coisa... Questiona. É um pouco do que o Nelson Rodrigues fala. Toda unanimidade é burra. Então, tem que ficar bastante atento quando tá todo mundo fazendo aquilo, porque é sinal que tem alguma coisa errada. Não tem dinheiro fácil, não tem forma fácil de o caminho não ser sinuoso quando você tá empreendendo e fazendo uma coisa por você. E o risco é completamente proporcional, diretamente proporcional ao retorno quando você faz alguma coisa. Exatamente. Então... O sucesso está no risco. E você tem que correr riscos, né? E muita gente não gosta de correr risco. É o tal da... Hoje muito fala de zona de conforto, né, Léo? Todo mundo fala em zona de conforto, mas na realidade ninguém quer enfrentar, quer chamar para você a responsabilidade. Todo mundo fica, não sei o quê, mas, enfrenta e faz. Depois que você consegue, fala, poxa, aí, que sorte que deu, né? O trabalho traz muita sorte. E, Babi, eu queria muito que você contasse como que foi esse processo até de você começar a sua página empreendedora no momento que você se formou na faculdade. Como é que foi esse processo? Todo mundo aceitou logo de cara quando você começou a se expor na rede social? Como é que foi? Todo mundo achava normal? Conta um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante. Tem muito médico que te acompanha, que quer entender como é que você começou isso, quando você começou, por que você começou. Bom, eu venho de uma faculdade super tradicional, uma das faculdades mais tradicionais do Brasil até. Então, sempre foi muito mal visto essa coisa do médico aparecer na internet, de fazer stories, de não sei o quê. E eu sempre fui muito despachada, sempre fui de falar mais simples, assim. Nunca fui falar de coisas técnicas e tudo mais. Então, no começo foi bem difícil. Recebi vários unfollows, assim. Teve gente que ficou mais de um ano sem falar comigo, de repente voltou a ser minha melhor amiga. Mas eu acho que faz parte, né? No começo... A gente tem que tomar a coragem de dar o primeiro passo. Eu sabia que era aquilo que eu queria, sempre tive muito apoio de vocês. Então, assim, a gente começa a se mostrar um pouquinho. Aí depois você fala, poxa, até que ficou legal. Aí a gente vai falar, quer saber, você e eu mesma. E aí as coisas começam a andar, né? Quanto mais a gente se mostra e quanto mais genuína é a troca que você tem com a pessoa que tá te assistindo, mais as coisas funcionam, mais fluem. Mas lógico que existem duas coisas, né? Uma coisa é o quanto que eu apareço em rede social e outra coisa é o quanto que isso converte em paciente, porque eu não sou blogueira, eu sou médica, né? Então eu tô ali, eu adoro, não vou mentir, eu adoro falar do dia a dia, mas também
vai muito do que as pessoas que estão assistindo, se elas podem se converter em meus pacientes. E eu lembro que o meu primeiro ano foi bem engraçado, porque a maioria das pessoas que vieram diretamente do Instagram, ou seja, não me conheciam, e aí marcaram consulta comigo pelo Instagram. Mas, nesse primeiro ano, muitas pessoas que me conheciam estavam ali me assistindo, sabe assim, vamos ver se essa menina é boa mesmo? Vamos ver se ela sabe o que ela tá falando? E aí, no segundo ano ali de trabalho, eu comecei a ter muitas pessoas que já me acompanhavam, que já me conheciam de outras épocas, por algum motivo, X, Y, Z. E aí elas começaram a passar comigo, começaram a trazer as amigas. Então, assim, todo começo é difícil. É como se fosse realmente um negócio, né? Que você tá abrindo. E quando a gente começa, além da dúvida do outro, o olhar do outro também incomoda mais do que ele incomoda hoje, sabe? Se eu tenho alguma crítica, eu falo, tá bom, mas eu sei quem eu sou. No começo, qualquer crítica me desestabilizava, assim, de uma forma que eu falei, nossa, será que eu tô fazendo certo? Ai, meu Deus, não vou mais aparecer, enfim. Então, o começo é bem difícil. Hoje em dia, eu adoro Instagram, curto, me divirto fazendo, mas a maioria dos meus pacientes vem de boca a boca mesmo, né? Então eu não tenho mais tanto essa preocupação de, eu tenho que parecer ser uma pessoa ou tentar converter alguém. Mas é uma ferramenta super importante e que é dia a dia, tem que ter paciência. É que vem aquela curva de dedicação ali. Você vai ter que dar um pico de dedicação, um monte de gente falando mal de você, criticando. Aí tem aquele. Vai pra um vale e depois todo mundo volta a ser seu amigo e querendo usufruir dessa fama ali. É um pouco do podcast. Todo mundo fala, nossa, achava que era zoeira que você fazia o podcast. E hoje todo mundo quer ser convidado pra participar aqui e contar um pouco da sua história. Meu pai, acho que é o exemplo vivo disso, pai. De tudo que você acabou entrando, ninguém nunca entendeu muito da forma que você fazia e sempre falava, não, porque não faz isso. Tem uma história muito clássica de quando você comprou a Escola Objetivo de Interlagos, que todo mundo foi contra, ou mesmo aquela história quando você pegou um imóvel que estava com 90 processos trabalhistas lá no Ipiranga e todo mundo falou pra você não comprar esse imóvel. Qualquer uma das duas, acho que exemplifica muito isso. Eu sempre fui teimoso, né? A hora que eu enxergo o negócio, não costumo dar muita bola pra torcida, não. Eu acredito no meu potencial, porque a hora que você consegue entender um pouquinho mais, enxergar um pouquinho mais, focar, aqui eu vou buscar o sucesso, e tem pessoas que olham assim e falam, não vai dar, porque aqui você vai ter um entrave. Eu falei, eu vou tentar. E a hora que você pensa, vai buscar o incentivo das pessoas, por incrível que pareça, a grande maioria não te incentiva. Te incentiva a você ficar na sua zona de conforto. Então eu aprendi, eu falei, não vou mais escutar ninguém, vou escutar a mim mesmo. E quer saber? Eu vou embora. E esse imóvel que eu comprei tinha 90 e poucas ações trabalhistas. A concessionária tinha 81 ações trabalhistas quando eu peguei. Quando eu assumi lá a concessionária... Aliás, eu estou muito bom em ação trabalhista. Se alguém precisar de advogado trabalhista... Lá na escola também tinha bastante ação trabalhista. Agora não tem mais nenhuma. Mas é isso. É acreditar no seu potencial, não ficar com medo, ficar com zona de conforto, muita técnica, muita coisa. Não adianta, Léo. O negócio é olhar, fazer, eu vou fazer. E quem quiser falar que fale mal, fale bem, fale de mim. Vai falando aí, gente. E como que vocês fazem pra não dar bola pra torcida? Que todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer se expor, todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu tenho a fórmula disso. Se fecha no quarto e fala com você mesmo. Olha pra você, fala, eu acredito em você. Eu acredito na minha raça. Porque eu entrego mais que os outros, eu trabalho mais que os outros, eu me dedico mais que os outros, e estudei mais que os outros, que tenho certeza. Como a Bárbara, a gente fala da faculdade que ela fez. Eu lembro quantas vezes eu cheguei para ela, olha, enquanto você vai sair esse final de semana, ela se fechou quase 2 anos sem sair, e o pouco que ela saiu, eu falei, olha, o japonês está estudando. Lembra disso, Sem filho? pressão, né, pai? Sem pressão. A democracia sempre foi uma coisa muito minha, né? Com vocês dois. Sempre, é verdade. Isso me orgulha muito, ser muito democrático. Mas também vocês são testemunha que eu nunca me permiti. Verdade. A disciplina sempre fez parte da minha vida. A disciplina comigo mesmo. Sempre me cobrei muito. Nunca viajei muito. Não tive grandes férias. Mas não tenho arrependimento nenhum. Porque me gratifica muito o sucesso. Me gratifica muita vitória. Não tem preço que me deixou mais realizado do que ver vocês, meus filhos hoje, estar como estão, chegaram onde chegaram, porque não é só encher o saco de vocês, for dar exemplo. Essa é a grande diferença. Vocês não viram um cara dando só teoria. Eu não sou coach, eu mostrei para vocês que o resultado aparece no trabalho, é na dedicação. Se dedicar, acordar cedo, dormir tarde, vivenciar aquele problema, eu vou ter resultado, vou ter sucesso. E eu lembro de uma amiga da Bá que é falar bem do camelo.
Cigana, essa é pra você. É a cigana, um beijo pra cigana. E olha, a hora que você começa a fazer a sua propaganda, que mesmo quando eu fui advogado, eu entregava, eu cobrava, olha, eu sou mais caro, eu cobro mais caro, mas eu vou te entregar. Eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso. E eu sempre convencia, me dedicava e a gente sempre tive boa parte de sucesso. E isso faz com que você pode cobrar um pouco mais caro, porque você vai se dedicar, vai entregar mais. E hoje eu procuro profissionais que têm esse perfil, não são vários não. Não é fácil de achar, não. Exato. Não é isso? Exato. Não é. E tem muito aquela coisa de santo de casa não faz milagre. Eu tive que ir pro mercado, buscar um monte de informação, entender que liderança, por exemplo, a principal forma de liderança, e depois eu voltar a trabalhar com você e falar, pô, caraca, ó, meu pai me falava isso desde pequeno, não dava bola, e agora que eu tô voltando, eu tô dando uma moral pro Paps aqui. O bom é que meu pai seguiu no exemplo. A gente fez várias coisas, ele continuou dando o exemplo. Ele falou, tudo bem, eu vou continuar aqui firme no meu propósito, até a gente se cair na real, né, pai? É exemplo. E tem que ter a oportunidade do jovem, de você saber, falar, esse caminho, existe esse caminho também, tem um sucesso esse caminho, mas é mais difícil, é tortuoso. E não tem caminho fácil. Vocês acharam caminho fácil em algum momento da vida? De maneira alguma. Porque reclama, pai, você não sei se eu quero essa vida para mim, do comerciante, de você se dedicar, não poder viajar, não ter a segurança da CLT. Mas você vê que, por outro lado, também tem algumas penalizações que você não se gratifica. Né? Nada como você fazer o seu, falar, eu estou gratificado, tenho vitória, tenho aconteceu, eu consegui vencer isso, eu consegui provar. Assim, deixar o seu nome assinado numa pedra, falar que isso aqui fui eu que fiz. Quando você faz por você, né, pai? Exatamente. É uma delícia. Eu sinto isso um pouco no meu trabalho também. Então não tem preço. Para mim, isso aí não tem preço. É sucesso. Isso aí chama-se sucesso. Eu consegui, eu venci e eu tenho case de sucesso. Não estou contando história aqui. Não. As técnicas, você vê muitas técnicas, nomes bonitos, nomes americanos, Swift, Croft. Meu, arroz com feijão e batata frita. Vamos embora, gente. Exatamente. No final é isso. O pessoal só empacota de uma outra forma, mas no fundo é isso. O que todo mundo quer é isso. Ser bem atendido, ter alguém dando exemplo pra poder seguir no final das contas, porque a manada vai ter sempre alguém puxando essa manada. Vai ter sempre alguém sendo aquele descobridor, aquele pioneiro que tá todo mundo olhando e falando, o que será que ele tá fazendo? Vamos ver se ele vai na frente, se ele vai se quebrar a cara primeiro pra eu ir atrás depois se ele der certo. Não, e você ser diferente incomoda os outros. Porque a pessoa que tá ali fazendo o negocinho quadrado, ela não quer ninguém fazendo um círculo. Porque isso incomoda ela também, né? E a pessoa acaba projetando isso no outro. Eu queria, pai, que você contasse, eu não sei se você pode contar essa história, mas eu queria que você contasse a história de quando, se você não puder, tudo bem, quando você foi... como que você conseguiu pegar a bandeira Fiat? Que você falava, essa careca, essa olheira aqui é de trabalho. Essa foi uma situação até delicada de ficar falando, mas eu falo, não tenho o porquê não falar, né? Tive uma reunião na Fiat lá e tinha uma dívida para pagar na Fiat, dessa bandeira anterior. Eu lembro que era 300 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro, óbvio. Eu tinha uma loja de carro aqui, mas não tinha. Eu fui lá para Betim, sentei lá com os CEOs, os boss, os diretores lá. Falei, eu pago essa dívida em 10 pagamentos. E numa reunião com 8 pessoas, 8 diretores lá da Fiat, eles chegaram e falaram, filho, volta lá para sua cidade, para sua lojinha de carro, você não vai ter condição de pagar. Falei isso na minha cara, eu era pobre, mas era orgulhoso, né? Tinha jeito, doeu meu coração aqui, eu engoli aqui, falei, eu preciso dessa bandeira, vou ficar quieto, mas não dormi à noite. Tinha outra reunião, eu cheguei no outro dia, cheguei e falei, olha, ontem você falou uma coisa para mim que eu não gostei que você falou. O que foi? Você falou que eu não tinha condição de pagar o negócio, rapaz, que eu sou sem vergonha. Não falei que você é sem vergonha. Quando você fala que uma pessoa não tem condição de pagar, é sem vergonha. É só aí, é simples assim. O que eu entendo é isso. Eu falo pra você que você não tem condições. Não, você não tem condições de pagar, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar, não sei quem é você. Agora, essas olheiras aqui, essa cara aqui é de trabalho, não é dar chapéu em ninguém, não. É de trabalho. Eu tô querendo tirar do negócio essa situação. Lógico que eu quero ganhar e pagar. Mas veja quanto é a vista que eu vou pagar. E essa foi uma cartada que eu fui muito forte, porque eu não tinha condição de pagar. Mas ele falou, você paga na hora? Eu falei, pago na hora. Mas você não vai me chamar de sem vergonha, não. E isso foi um grande motivador, todo mundo me admirar na mesa. Sabe que você puxa a faca, eu falei, bom, vamos ver o que vai dar. Não, esse cara foi forte, gostei de você. Eu sei que eu sofri para mais 300 mil para pagar a Elizabeth.
Aí eu falei, vou ter que desaplicar o dinheiro, preciso de 5 dias pra pagar. E nos outros dias saiu correndo pra arrumar o dinheiro. Nossa, eu vim pra São Paulo aqui, saí vendendo carro barato. Foi um sufoco do cara. Mas saí com a moral, com o peito inflado, né? E aí, um dia eu cheguei lá nessa reunião, o cara falou, eu falei, deixa eu te perguntar, eu comprava carro aqui na loja de carro, eu cheguei pro diretor lá e falei, escuta, não, vai chegar uma cegonha de carro zero na porta da minha concessionária, vai descer os carros e eu não preciso pagar. Não precisa pagar, porque tem um Forplan de carro zero que você põe um imóvel lá de garantia e você não precisa pagar. Vai em cima da sua garantia. Você põe os carros no showroom. Então quem vê carro em concessionário não é tudo deles, não. Aí eu falei, pô, mas que esquisito, porque eu só compro o carro lá em São Paulo. Eu era lojista de automóvel, não era concessionário, né? Eu só compro, pago, faço cheque e os caras vão ver se meu cheque é bom, se meu dinheiro é de verdade. Agora vai para um monte de carro zero aqui, desce aqui, eu ponho no showroom, tudo maravilhoso, não preciso pagar. Eu falei, onde é que tá a sacanagem desse negócio? Olha, quantos e quantos e quantos eventos da Fiat que o cara fala, Salomão, cadê o Salomão? Salomão, conta aí que foi a sacanagem, que o negócio é maravilhoso. Eu falei, não, hoje eu sei onde tá a sacanagem. Tem que trabalhar pra caramba pra gente ter sucesso. Eu tive que aprender o que é oficina, o que é vender consórcio, o que é lidar com muito funcionário. E foi um sucesso, graças a Deus, foi maravilhoso. Aprendi muito na minha vida. Mas você vê, era um diferencial. E lá na Fiat, lá eu ganhei muita moral a hora que eu bati. Então tem hora que você tem que ser desafiador. Você tem que olhar no olho da pessoa e falar, você não vai me falar isso pra mim. Você não pode se abaixar sempre. Ele diz que a humildade tem limite. Quando mexe nos seus brios, você tem que falar, seja o que for, eu vou testar a situação. Vou pagar para ver, mas você não vai falar isso comigo. Por mais que... E o cara, na realidade, não era nada lá, aquela porcaria. Era um contador lá da frente, falando desaforo para mim. Demais, hein? É o fim do mundo. Eu podia muito bem se ajeitar se pagar fiado aquele negócio. Mas às vezes a gente se coloca num lugar inferior, né, pai? Exatamente. Eu me senti humilhado. Só tô numa situação de desconforto aqui. Ele fala umas coisas que eu até entendi errado, que ele volta pra sua lojinha lá. Minha lojinha nem era tão pequenininha. Pra mim era a maior do mundo, que é a única que eu tinha. E voltei pra lá e tive que sair arrumando, queimando o carro, não sei, mas paguei o compromisso. Deu jeito. E foi maravilhoso, deu tudo certo. E não deixo de valer a pena ele ter me desafiado. É verdade. Né? Então esses desafios, essas coisas, esses obstáculos da vida, servem para você ser degrau para você crescer. Essa é a grande verdade. A Bárbara, quando foi lá nessa clínica, ela falou, pô, mas você vai ficar nessa pior sala? Por quê? Você não quis nem olhar. Ele falou, não dá nem pra negociar. Você vai ficar a melhor, tá doida? Ele falou É isso aí. ai, pai, mas será que eu vou conseguir pagar? Ele vai pagar sim. E paguei com o pé nas costas. É onde eu moro até hoje, onde vocês moraram. Eu lembro até hoje, quando eu fui comprar esse apartamento. O condomínio é caríssimo até hoje. É um absurdo de caro. Mas eu falei, bom, eu vou viver a vida de rico 1 ano. Um ano eu consigo pagar esse condomínio. Se não der, eu sair daqui. Mas eu vou ficar no meio dos ricos 1 ano aqui. E não é que deu certo, estou há 25 anos lá, então eu aguentei pagar esse tempo todo. Então, desafie-se. Essa é a verdade. Você tem que se desafiar e falar, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Eu lembro até hoje, desculpa, pode falar. Não, tem um preceito que eu gosto muito, papi, que é do budismo, que uma vez tava um Buda, falando, e chega um cara que ele vai se aconselhar com o Buda. Fala, Buda, porque eu tenho muito dinheiro, eu tô vendendo todas minhas roupas, minhas coisas todas pra me dedicar ao budismo. Aí o Buda vira e fala assim, você não pode vender suas coisas, não. Você não deve vender suas coisas. Porque se você vender essas coisas, você tá dando mau exemplo para toda a sua comunidade aqui. Você, que tem condição de pagar, você tem que comer bem, você tem que sair para lugares, bons restaurantes, você tem que comprar bons imóveis, porque senão você dá mau exemplo. Não é porque se você tem condição, se você recebeu esse dom divino de poder ser melhor, você tem que mostrar também pro mundo que você, não como ostentação, mas você pode mostrar ser melhor, assim. Você pode mostrar pro mundo que ele pode ser melhor e que ele pode se desafiar. Então, quando eu escutei essa história, eu lembrei muito de você, pai. Quando eu escutei essa história. Gostoso, porque é exatamente isso que você tá falando. Eu sempre fui pobre, mas metido, né? Então, vou viver no meio dos ricos, porque eu sempre pensei, se eu for rico, estiver no meio de gente que não tem cabeça pra cima, minha cabeça vai retroagir também. Agora, você vê as pessoas que têm cabeça pra fora da casinha, que se você estiver no meio dessas pessoas, você começa a assimilar isso. E contagia. Gente que faz, pode ver. A gente é a média 5 pessoas que a gente mais convive, não tem jeito. Exatamente. Vou ficar no meio dos ricos lá, quem sabe se me pega. E aí foi pegando a pontinha de lá e daqui, pelo menos
Andamos de barco, andamos de helicóptero, aprendendo a andar de Ferrari, aprendendo a andar de tudo na vida, fui aprendendo. Então, usa um pouquinho, depois vende. E graças a Deus eu morei bem. Os desafios são esses. O desafio da vida é isso. É você se desafiar. Eu mereço. Por que eu não mereço? E aí todo mundo acha que não merece. É isso aí. Isso não é pra mim. Por que não é pra mim? Por que Deus não se agrada disso? Deus se agrada do sucesso. Isso aí. Sabe, eu sempre tive muito perto, sempre pedi tudo a Deus, sempre rezei bastante. Apesar de todo mundo achar que eu nunca rezo, meus filhos nunca viram eu rezando, mas rezo todo dia e agradeço a Deus todo dia o que eu tenho. E aí eu falei, mas por que Deus não vai se agradar de eu ter o patrimônio, de eu ter possibilidades, de eu viver bem? Parece que é vergonha, sabe? No inconsciente parece, não pode. Pode sim, queira bem, queira as coisas boas, deseja as coisas boas, até mentalizando você puxa isso para você. Né? Isso é muito importante. E tem muitos da cultura do brasileiro mesmo, né, pai? Do brasileiro, às vezes, aquela pessoa que tá ganhando dinheiro, que tá se dando bem, parece que tá tendo que fazer sempre um esqueminha. E que, se você trabalhar, vai dar muita dedicação, você vai conseguir chegar no resultado esperado, assim. Natural, lógico. Não pode ter medo, não. Tem que acreditar. Não é vergonha ser rico, não é vergonha ter dinheiro, não é vergonha você poder viver bem. Agora, custa caro isso. Lógico que custa caro. Você tem que trabalhar mais que os outros. Você tem que fazer mais que os outros. Você tem que entregar mais que os outros. E enquanto um está descansando, quantos estavam viajando? Pandemia. Eu trabalhei todos os dias sem parar. Eu estava aprendendo um novo ramo, eu tinha que aprender, estudei, fiz acontecer. Quando voltou a pandemia, eu já estava na frente de todo mundo. Infelizmente, a vida é uma corrida. Se você quiser parar o seu carrinho, parar no estaleiro, você vai parar. Agora, se você quiser continuar, eu sempre cortei pelo acostamento nas estradas. E o que eu percebo também é que a gente tem alguns momentos na vida, né? Isso aí. Os momentos que a gente fica mais feliz, porque os dias vão passando, às vezes a gente nem se dá conta do passar do tempo em si. O que a gente lembra são de grandes momentos que a gente se desafiou. Então, assim, eu tenho grandes memórias. Tenho memória, por exemplo, do dia que você falou pra eu ficar com aquela sala maior. Eu queria dormir dentro da sala, de tão feliz que eu estava. Eu comprei a bandejinha do meu jeito, comprei várias coisinhas que depois, no final, eu nem usei, mas assim, eu fiz, gente, eu não acredito, eu tirava foto e eu abraçava a mesa. Então, assim, eu lembro disso e o sentimento é como quando eu visito esse dia, é como se eu estivesse vivendo tudo de novo. Eu lembro, por exemplo, dessa passagem que você falou sobre a Fiat. Eu lembro de você, pai. Você tava dirigindo, eu tava no banco do passageiro, você tava de boné e você falava assim: essa olheira, essa careca aqui é de trabalho. E assim, com uma paixão, né, tão forte. Eu lembro muito, eu tenho muita recordação de grandes momentos nossos e que a gente se desafiou. Eu lembro do dia que a minha mãe veio contar que a gente ia pro apartamento que a gente viveu tantos anos. A minha mãe me acordou, ela tava viva ainda, óbvio, me acordou e falou assim: Bah, a gente vai pro apartamento que tem uma banheira enorme. É que nem a da Vera Fischer no comercial da Óleo de Rosas Paixão. Ela ficou assim. Ela deve ser. Meu Deus, é o auge. Então são momentos. É uma memória afetiva que a gente cria de grandes momentos da vida, sabe? Sim. Isso vale a pena viver. Como diz o Roberto Chinachik, os morangos da vida. Né? É o sabor que você tem de vitória, de conquistar. Porque passa, na vida tudo vai passando, mas esses sabores, esses momentos, não tem preço, né? Você não esquece jamais na sua vida. E sobre desafio, eu vivi muito isso em casa, porque meu pai sempre quis que eu fosse formado em Direito, e aí acho que uma certa hora eu tive que desafiar também meu pai e falar: pai, eu não quero seguir o Direito. E ele falou: então tá bom, perfeito, só que eu não vou te dar mais dinheiro. Eu não vou te dar mais dinheiro, é você que se vire e acabou. Acho que... E eu lembro que tava muito... Eu falei: porra, como assim não vai me dar dinheiro? Ele falou: pai, filho, você tá tomando suas escolhas, mas você assume seus riscos. Segura seus BO, negão. O famoso segura seus BO aí, causa eu não sou obrigado. É causa e efeito. Eu lembro que eu trabalhava tanto. Eu fiz, cara, eu preciso dar um jeito de me manter. Eu trabalhava tanto, no final de semana ia viajar, e trabalhava, ia pros cursos da Fundação estudar, e rodava tudo que eu podia participar e aprender. Eu tentava aprender. Então, assim, foi um momento de muito crescimento pra mim, porque além de eu ter que me desafiar profissionalmente ali, eu tinha que ter uma coisa que eu nunca tinha vivido, que era um aperto financeiro. Então, eu lembro dele falar: Léo, se vira, você vai ter que dar um jeito de ganhar seu dinheiro aí, então eu vou te dar a oportunidade de você pegar essas roupas aqui que meu amigo traz, esse sapato, e vai vender, dá os seus pulos, vai vender. Eu falei: pai, mas como assim? Eu tô fazendo a faculdade de Direito, super renomada aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo, eu vou chegar com uma mala. Ele falou: se vira. Você precisa dar um jeito de ganhar dinheiro, cara, eu dei meu jeito, você dá seu jeito também. Ele falou: caraca, filho da mãe do meu pai, porra, eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo. Aí, hoje,
Eu acho que eu ressignifiquei meu contato com o dinheiro desde então, mas naquela época eu ficava puto com meu pai. Eu falava, filha da mãe, por que tá fazendo isso comigo? Era bravo, não, foi tudo muito suado, muito difícil. Não quer fazer a faculdade que eu. É democracia, gente. Ô pai, você lembra uma vez que eu gastei muito no cartão? E aí meu pai, assim, acabava com a gente quando a gente aprontava. E aí eu chorava e fui falar pro meu irmão, eu tenho outras qualidades. Enfim, o que eu acho assim, vale a gente fazer um podcast só pra falar dessas peripécias aí do papai, que são muito ricas. Mas o principal, e a minha alegria de estar aqui com vocês, é o quanto que a família é importante, né? E quanto que a gente dá força um pro outro. E é importantíssimo. eu lembro que meu pai, nossa, às vezes a gente ficava muito próximo de amigo, não sei o quê. E meu pai falava, olha, ninguém vai estar mais ali pra você do que sua família. E a gente já passou por umas barras, assim, danadas aí, familiares. E eu não estaria onde eu estou se não fosse por eles. E, assim, a gente sempre deu tanta força, que é muito gostoso hoje, nós, no momento mais maduro da nossa vida, a gente poder conhecer e poder continuar, né, com eles, assim. Então, é o que eu acho, assim, quando eu tenho amigos que por algum motivo se distanciam dos pais ou dos irmãos, eu sempre falo, tenta recuperar isso, porque é um carinho, um amor que não tem igual, né? Foi muito importante. Eu lembro, várias vezes a gente teve umas questões sérias aí com a minha mãe. Quantas vezes a gente, Léo, eu não sei como é que a gente fazia isso, a gente ia dando risada pra clínica, sabe? E a gente conseguia ressignificar aquilo. Às vezes a gente não dormia a noite inteira, o papai ia levar a gente, sabe? Assim, eu não estaria aqui se não fosse vocês, sabe? Não tava na pauta que era pra fazer chorar. Não. O programa da Bá faz a gente chorar. Que a Bá vem no programa faz a gente chorar. Assim não vai, não. Corta. Mas é verdade. Vamos fazer coisas assim, menos sentimentais. Mas acho que faz parte. A emoção faz parte mesmo. Eu sempre disse assim, ó, gente, se precisar de um braço meu, não precisa pedir não, vem e corta. Mas não me enche o saco não. Vocês não vão me envergonhar, não. E graças a Deus vocês só me deram muito orgulho. Mas sabe que o que eu pude estar perto de vocês, o que eu pude provar que, olha, conta comigo em qualquer momento. E hoje, amizade, você não, infelizmente, amigos, você tem colegas. Amigos, você não enche uma mão de verdadeiros amigos. Por mais que você fale, não, mas família é muito importante, né? Família é diferencial. A gente briga, se arranha, se chega cheio de cicatrizes, mas são os laços consanguíneos e a gente deixa muito orgulho do nosso sobrenome, das nossas origens, né? Então, realmente é emocionante, a gente fica muito feliz ter chegado aqui, conseguido chegar até aqui, ter vencido. Passamos tantos obstáculos, tanta pancada, tanta trovoada, que todo mundo vê agora, acha que é fácil, né? Fala, nossa, que gostoso, que sucesso, mas ninguém imagina as cicatrizes que nós estamos aí, que a gente fica nas adversidades da vida, né? E até sobre essas adversidades, questões tanto que a gente viu, tem uma memória muito marcante do meu pai sobre... A gente tá sentado uma vez e eu tinha bebido no dia anterior, meu pai chegou pra mim e ele falou, Léo, eu nunca vi ninguém que teve sucesso que usou droga, que mexeu com coisa errada e que bebia todo dia, que bebia direto, assim, que tinha esses excessos. Então, se você quer ter sucesso, você tem que colocar as coisas em lugares onde já devem ficar. Então, eu lembro de marcar muito isso. Eu lembro de, às vezes, poxa, poder sair, beber um pouco a mais, eu repensar e falar, acho que eu não vou beber não, porque eu priorizo ter sucesso, assim. E foi acho que é uma conversa que marcou muito mais pra mim do que pro meu pai. Talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro disso de uma memória muito vívida, assim, sabe? De que é verdade, assim, ninguém que mexe consegue, ou quem mexe com isso não tem tranquilidade e sossego pra conseguir viver dessa forma, sabe? É verdade, eu lembro que você teve uma época que vocês gostavam de tomar umas biritinhas. Falei, não tem problema, pode chegar às 4 horas da manhã, mas às 8 levanta e vamos trabalhar, gente. Se vocês conseguirem fazer isso, provar que você tem sucesso fazendo isso, vou calar minha boca. Mas se não, nós vamos ter problema. Porque eu nasci com defeito. Eu gosto de bebida, eu fumava quando era jovem, eu fumava um cigarrinho, gosto de cigarro, gosto de vida noturna, só não posso fazer isso. Eu não posso me permitir isso. Porque tem muita gente que fala, não, eu não consigo ficar sem, não posso ficar sem fumar, não posso ficar... Lógico que não pode que você é fraco. Se você apertar o pé e falar, eu vou ter disciplina, eu quero a qualquer custo, a vitória não vai sorrir para você se você não se cobrar.
Porque não tem ninguém que vai ficar te cobrando. Quem te cobra é a vida. E a vida não é cruel com todo mundo, não vai passar a mão na sua cabeça. E por mais que vocês possam, que vocês têm pai perto, graças a Deus eu pude ficar perto de vocês, vocês sabem o que foi a dificuldade da nossa vida. Foi. E não foi difícil, não foi fácil, não. Todo mundo acha que foi mar de rosa, não tem nada mar de rosa, não foi herança isso aqui, não. Foi trabalho, muito trabalho. E todo mundo acha que é tudo certo. Você tem que aprender a perder na vida. Isso é importante, pai. Perder, não olhar para trás, você fala, eu perdi, faz um X e vamos para frente. Não adianta você ficar sofrendo, se apaixonar pelos seus defeitos, pelos seus problemas. Exalta suas qualidades, olha no espelho, você é um vencedor, você vai ganhar, você pode, seu sangue, sua raça é maior que qualquer coisa. E dói demais perder, mas tem que saber perder para poder vencer. E nenhum vencedor só coleciona vitórias, ele coleciona derrotas também, né? Faz muito parte do processo perder, que aí todo mundo olha e fala, nossa, esse cara não erra, não perde. E quantas eu tive que assimilar, perdi essa não foi bem, vamos para outra, vamos começar. Os projetos que deram certo, aí você pontuou, né, filho? Exatamente. Mas não pontua os que deram errado, não, pelo amor de Deus. Não, e incansável, né, pai? Você sempre foi incansável. Não pode desistir. Aí está. Desistir não faz parte, porque você não tem essa opção de desistir. Você só tem a condição, vá em frente. Desistir jamais. Papai falava, eu vou até o fim. E tem muito na ciência isso, que se você se dedica 10 mil horas pra qualquer coisa, você fica especialista naquilo. Só que assim, todo mundo fala, produtividade, acho que eu consigo trabalhar 4 horas em 6, mas não tem bunda na cadeira que vence qualquer produtividade. Se você ficar com a bunda na cadeira, se dedicar e se comprometer a fazer alguma coisa, isso vai ser muito mais eficaz do que às vezes tentar trabalhar 4 horas por dia da forma mais inteligente possível. Não tem 4 horas por dia que você vai conseguir deixar um legado trabalhando pouco. Tem um cara na internet que eu vejo, ele fala, você quer comprar uma Porsche? Né? Quer porra nenhuma. Se você quiser, você ia buscar, você não quer nada. E é isso mesmo, quando você quer, você vai buscar. E não tem obstáculo, você foca, esse é meu objetivo. E eu sempre tracei meu caminho, é isso que eu vou buscar. Se o cara falar mal, que não vai dar certo, não vai dar certo pros outros. E o tal negócio, técnica, não. Quantas vezes eu vi técnica, não, financeiramente não vai dar, eu não quero saber de técnica, eu vou na minha cabeça. E o meu notebook era um papel, um caderno. Eu sempre marquei no meu notebook. Eu vou abrir meu notebook. Fulano tá me devendo, sei que não tá me devendo, tem que fazer isso, fazer aquilo. E o meu notebook funcionou muito bem. Aí vem vocês com esse monte de modernização aí, falando bonito, falando palavras em inglês, que agora nas reuniões tem que levar o Léo, porque é shift, não sei o quê. Você vai, bora, vai. Ô, Léo, fala aí, escuta o que o cara tá falando, não tô entendendo nada disso aí. Não, é muito, muito importante a gente trazer isso pra realidade, porque essa é a realidade do mundo hoje, né? Quem diria, hein, Léo, que você ia falar isso? É verdade. O rei da... Será que sua psicóloga tá ouvindo? Acho que a maior raiva do meu pai é com a psicóloga. A psicóloga, meu pai fica falando mal de mim pro Léo, fica falando mal de mim pro Léo e tal. Aquela danada. Enfim. Que a psicóloga sempre vai contra os conceitos do pai, não sei porquê, acho que ela tem todas, né? Todas. Isso aí a gente vai trabalhar no psicólogo, né? Vamos trabalhar no negativo. psicólogo, sem lavação de roupa suja aqui. Não, eu vou tentar lembrar o nome dela aqui pra xingá-la, mas não consigo. Eu acho que a gente podia encerrar antes que a gente tenha que chamar a Cristina Rocha. Exatamente. Pessoal, Casa de família, entra aí. Queria agradecer demais a presença de vocês, eu acho que foi um podcast mais rápido esse, foi uma pílula aqui, uma edição especial que a gente gravou. Cara, foi maravilhoso poder compartilhar um pouco dessas histórias aqui, contar um pouco mais a parte 2 com meu pai, trazer minha irmã pela segunda vez. Acho que a gente tem que trazer a Bá para falar sobre saúde e bem-estar num programa que é a especialidade da Bá. E vai ser um prazerzaço ter a Bá como convidada de novo. Então, tá chegando ao final mais esse Zalcast especial. Cara, foi um prazer ter vocês com a gente até agora. Sigam o Zalcast nas redes sociais, @Zalcast, no YouTube, no TikTok, agora também na rede vizinha. Bá, queria deixar você... Até estranho chamar Bá de Bá. Bri, queria abrir para você deixar seus contatos aqui. Quem quiser saber mais sobre medicina, saúde, sobre você, como que te encontra, e uma mensagem final para a audiência do Zalcast aí.
Olha, queria muito agradecer. Eu também. Olha, pai, você ainda foi chamado no primeiro episódio. Eu só tive a minha chance no 20º. Olha entendeu? só, é verdade. Nem tudo está A perdido. família quase não ciumenta, pelo jeito, gente. Vocês podem ver. Então, assim, um prazer participar. Eu sou super fã do Léo, acho ele maravilhoso. Então, eu tô muito contente de poder viver esse sonho que é seu, junto contigo. Então, obrigada pela oportunidade. No Instagram eu tô como @dra, né, de doutora, Bárbara Zalkman. Dra Bárbara Zalkman. Zalkman igual ao do Léo. E estou no TikTok também. A gente tem canal de comunicação no WhatsApp, é 11 9 3393 5036. Então, quem quiser saber mais de bem-estar, de beleza, de saúde, estamos aí. Foi um prazer participar desse bate-papo. Obrigada pela oportunidade, Léo. Imagina, sempre um prazer. Tem que gravar uma segunda. É engraçado que hoje meu personal falou: você tem que gravar um com a sua irmã, eu quero saber mais sobre ela. Hoje ele falou isso. Olha só. Até o personal. E, Paps, você que é a pessoa mais pedida em todos os Alcasts. Primeiro, como é que você se sente? Deixar o último recado pra audiência. E quem quiser saber mais, conversar com você, como é que faz? Assim, gente, eu não estava preparado para esse Zalcast hoje, estava lá pagando minhas contas, o podcast é dentro do nosso negócio aqui. Aí foi puxado, nem pentei o cabelo, nada, estava totalmente despreparado. Mas estar com vocês, para mim, é sempre um motivo de muita alegria, enche meu coração de felicidade. Estou pronto para vocês em qualquer momento, de qualquer jeito. Vocês sabem disso. E só tenho a agradecer a vocês são maravilhosos. É o resultado de tudo que valeu a pena. E não me emociona, não. A gente te ama, pai. E assim, ó, quem quiser me seguir, eu tô com um no amarelo aí fora. A placa foi não é 3, hoje não vai rodar, depois das 8 só. E tamo junto aí, é maravilhoso, sempre estar com vocês. Valeu a brincadeira, gente. Vamos pagar nossos boletos. Um beijo a todos. O Leozão vai estar sempre aqui, vamos estar sempre juntos. O Léo fica guardando na manga as coisas, a gente vai falando logo tudo. Detesto fofoca, mas é isso. Esse aqui vai pra Play TV com certeza. Acompanha a gente nas redes sociais se você não conhece a gente. @Zalcast, doutora Bárbara Zalkman e Uno Amarelo. Uno Amarelo. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado, Tchau, gente. beijo. Tchau, tchau.